Hoje, na sua visão, até de tudo aquilo que você traz de experiência profissional, de tudo aquilo que você traz de bagagem, de força de atuação, quais são ali os comportamentos que no dia a dia você observa que facilitam, não sei se esse é o nome correto, a questão do crescimento profissional e quais aqueles comportamentos, atitudes que dificultam a questão do crescimento profissional? Boa pergunta. Quando a gente olha para um profissional, a gente tem que olhar por duas vertentes. Vertentes conhecidas no mercado, hard e soft skills. Quando a gente olha principalmente para soft, esquece hard, nem vamos discutir hard aqui agora. Quando a gente olha para soft skill, e eu vou falar o que dentre soft skills potencializa o crescimento de uma pessoa, eu colocaria duas muito fortes, que inclusive eu coloco como sigla, acho que você já viu, eu gosto muito de sigla porque facilita o entendimento. Facilita no dia a dia o Joãozinho lembrar e falar, caraca, é isso que eu preciso ser. Que é o que eu chamo de OSA e o OSEC. O OSA, para mim, é o princípio da antecipação. É você estar one step ahead, um passo à frente. Então, quando você está um passo à frente, você se coloca antecipando problemas, soluções que você pode trazer. E isso é um comportamento observável, que eu tenho certeza que destaca quem quer crescer na carreira. O outro é o OSEC, que é mais para posicionamento, porque quem não se posiciona no mundo corporativo está deixando, não está nem ficando para trás, Carlos. Minha percepção é que não existe ficar parado no mercado corporativo. Enquanto você acha que você fica parado, todo mundo está avançando. Sim. Então, você está permitindo que outros passem na sua frente. Então, esses são comportamentos de crescimento. Comportamentos que ficam estagnados, foi outra pergunta, Isso. né? Quando você espera que as pessoas te falem tudo. Para mim, esse é o pior comportamento possível. Então, eu colocaria aqui nesses dois grupos. Não, com certeza. Quero explorar cada um desses três aí, né? Eu tenho muito essa visão do dia a dia, que você conseguiu super traduzir em palavras, do comportamento que se observa, né? Eu até na posição ali de diretor executivo, quando eu tenho ali a oportunidade de identificar em um profissional que ele está antecipando a questão de demandas, cara, eu falo, eu não posso perder, eu tenho que olhar para esse profissional de uma forma diferente. E por mais que, de certa forma, isso pareça ser meio que óbvio, não é todo mundo que tem essa percepção. Eu até converso muito com o meu time, que às vezes eu pergunto, o que é? Às vezes a pessoa ela fica com medo de perguntar uma coisa que, para ela deveria saber e ela acha que é besta. E isso acaba meio que dificultando ela ter esse, vamos dizer assim, dar este passo à frente. No dia a dia, o que você percebe ali no dia a dia mesmo, né? Que dificulta ou, né, que facilita ter essa visão do step ahead? Boa. Quando a gente fala de gestão, então uma pessoa que está querendo um cargo de gestão, vai facilitar muito ela estar o OSA, one step ahead, ela olhar para o gestor dela e ela pensar, cara, o que essa pessoa, esse cara, essa mulher que seja, está ocupando muito o tempo dele que eu consigo facilitar. Porque ele não vai precisar, o gestor, ficar com o cabelo em pé e pedir socorro. Ele vai conseguir falar, peraí, então o Carlos, que é meu diretor executivo, ele está perdendo muito tempo toda segunda-feira fazendo o XPTO. Por que eu, na sexta-feira, então, não consigo antecipar para ele aquilo de segunda? Você vai estar one step ahead. Você vai se colocar um passo à frente. Ou, sei lá, vamos pegar agora uma outra perspectiva. Não sou gestora, nem estou próximo de gestão, Ana. Eu sou analista. Toda sexta-feira, meu gestor cobra que todos os times reportem algo para ele. Cara, que tal você, na quinta-feira, antecipar isso? Isso aqui eu estou falando de proatividade, princípio da antecipação mesmo. Outra vertente. Putz, isso aquilo ali pode dar um problema. Será que eu não posso pensar em soluções antes que dê um problema? Então, no dia a dia, não é para ser algo fora da caixa, é para ser intrínseco ao teu dia a dia mesmo. Você conseguir observar o que você pode antecipar para que não vire algo depois. Um outro ponto que eu gosto muito é, se o Google te responde, ou agora o ChatGPT te responde com 1 minuto de pesquisa, vai lá primeiro. Depois você vai no teu líder. Porque isso também vai mostrar que você tentou algo antes de chegar nele. Porque não sei você, mas nada pior do que alguém chega em você e fala assim, viu, Carlos, como é que eu faço tal atividade? Aí você fala assim, você já olhou o link tal? Aí a pessoa, não olhei. Você, como gestor, pensa, pô, então por que você não foi olhar antes de me perguntar? Não é que eu não quero te responder, mas é que é muito interessante você ver que a pessoa esgotou todas as possibilidades e depois ela foi te perguntar. Então, eu gosto de trazer isso para o dia a dia do profissional. Não, com certeza, né? E eu até alguns episódios eu já destaquei, no meu papel ali até de
do cargo que eu ocupo, cara, uma coisa que me deixa extremamente chateado, extremamente assim, até puto mesmo, essa é a palavra correta, quando o profissional, ele bate lá na porta, ele pede 1 minuto para conversar e ele vomita problemas em cima de mim, né? Então ele fala, olha, você viu isso, você viu aquilo? Não, mas agora não vai dar para fazer isso. E eu me sinto como executivo de mãos atadas, que eu falo assim, cara, eu não sei o que ela está precisando. Ela está precisando de um ouvido para ela vomitar os problemas que ela está tendo, ela quer um direcionamento, literalmente eu fico perdido, porque na maior parte das vezes é simplesmente por falar. E falta esse senso, eu estou trazendo aquilo que eu percebo no dia a dia, conversando, não só, por exemplo, no meu dia, mas conversando com outros diretores, outros executivos, que observam, às vezes, essa tendência de comportamento da pessoa querer compartilhar o problema, mas não trazer junto a questão da solução, né? Que eu acho que vai muito nessa linha que você está destacando de se antecipar, né? O que está sendo esperado, né? Eu converso muito, por exemplo, quando o profissional está querendo evoluir na carreira, eu pergunto, cara, qual é o próximo passo? Sei lá, júnior quer virar pleno, né? Eu falo, tem os mesmos comportamentos do pleno. Perfeito. Porque a partir do momento em que você, através da própria atuação, da própria atividade, você já se autopromover, não tem o que o gestor fazer. Parece que parece que vira brincadeira você falar, é você quem se promove. Mas a partir do momento que você não tem essa antecipação até da carreira, né, vamos colocar assim, não funciona, não tem como funcionar, né? Ele não vai te enxergar naquele cargo. Não vai, porque assim, como que eu vou colocar uma pessoa que não está preparada numa posição que... Eu vejo, até esses dias eu fiz uma entrevista, que a pessoa claramente era uma pessoa júnior, e nada contra o júnior. Eu tinha uma posição que talvez fosse um pouco mais pleno, e na minha cabeça não funciona. Até eu lembro que eu falei assim, olha, eu vou gravar com a Ana, eu vou perguntar para ela se eu tô louco, né? Na cabeça, da forma como ela falou, hoje eu não tenho esse comportamento, mas se você me promover, amanhã eu tenho. Então, para mim, parece o seguinte, ou ela não tem, né? Ou ela está fazendo corpo mole nesse momento, em vez de me entregar esse resultado. Então, esse tipo de profissional, dificilmente eu vou expor, eu vou promover, porque eu sempre vou ficar nessa dúvida. Como que você vê ali, né? Obviamente, no seu dia a dia, ou até mesmo de mercado, de pessoas que te procuram, que te chamam para conversar. É mais ou menos isso? É como se você falasse assim, ó, seguinte, eu tenho uma casa aqui, ela é muito bonita, Carlos, ela é moderna, tá toda automatizada, mas você não vai ver ela. Me faz o Pix aí que eu te mostro. Você vai fazer o Pix? Não. Não vai, você vai querer olhar a casa, testar. Então, o profissional, se ele quer mostrar que ele está pronto para o cargo acima, ele não vai dar uma carta de promessa. Ele vai mostrar para que o gestor confie nele. E quando eu brinco o quê? Todo profissional, independente se ele é executivo ou se ele é um estagiário, ele tem que ter muito forte uma postura desenvolvida. E quando eu falo de postura coerente, eu não falo só postura. Porque a postura tem que vir com a coerência. Se você é um diretor executivo, a tua postura tem que ser de diretor executivo, vice-presidente para cima. Se você é um júnior, a tua postura não pode ser de estagiário, tem que ser de um júnior de um pleno para cima. Porque a postura é o que vai ditar como te enxergam. Então, essa pessoa aí, ela quer ser pleno. Ela queria na época, não sei que época que foi, ela queria ser pleno. A postura dela já não tinha mais que ser de júnior, ela tinha que provar para a postura que são comportamentos, as decisões, o poder de influência, que ela já tinha a capacidade de ser pleno. Não existe você esperar, você sentar num cargo para você falar, não, agora eu vou me comportar com esse cargo. Isso acontece antes. E é um dos pontos mais difíceis. Por quê? Me mandaram assim na rede social esses dias. Salário mínimo, esforço mínimo. Falei, então você vai ficar continuando sempre no mínimo e não reclame disso. Não tem problema se essa for uma escolha sua consciente. O que não pode é você ter essa postura de salário mínimo, esforço mínimo, querer o máximo. Desde que tenha coerência, tá tudo bem. Então, a gente não pode esperar, a gente tem que mostrar. Sim, e até nessa fala, né? Outro dia eu vi também, através de redes sociais, um pensamento que me chamou a atenção, né? Hoje, quando a gente olha lá, por exemplo, o Neymar, né? Do ponto de vista onde ele já chegou, em termos financeiros, em termos de carreira, um dia ele começou como júnior, né? Ali na categoria de base. Porque ele estava na categoria de base e não ganhava os milhões que ele ganha hoje, não é por conta disso que ele fazia gol contra. Não era por conta de não ter a melhor solução ou a melhor time naquele momento que ele começa a jogar contra, né? E esse pensamento que você bem destacou,
eu vejo que é muito comum, né? Porque fica parecendo que, cara, estão me pagando para isso, só vou entregar isso. Mas eu jamais, eu posso falar, porque aí eu sou o gestor da situação. Eu jamais vou promover qualquer um se eu não tiver plena convicção que ele está pronto para ir para o próximo cargo. Não existe essa possibilidade. Mesmo porque, muito provavelmente, o meu chefe, o CEO da empresa no qual eu represento, ele vai estar olhando a minha capacidade de gerir equipes. Então, não é única e exclusivamente fazer uma aposta. Eu também tenho que identificar como que eu, de certa forma, consigo gerenciar o time. Né? Então, você vê muito esse comportamento no dia a dia.